Oi, pessoal! Depois daquele nosso cafezinho amigo, depois daquele nosso intervalo amigo, nós vamos retomar de onde nós havíamos parado. E nós paramos quando nós vimos esse mote. Qual é o mote com o qual nós vamos fazer uma discussão agora? É como fazer uma redação nota 10. Então, algumas dicas das quais nós podemos lançar mão para que a redação que nós vamos fazer seja uma redação nota 10. Então, vamos lá. Primeiro quadrinho. É muito importante que você se mantenha atualizado. Manter-se atualizado é fazer leituras pertinentes ao seu cotidiano. Então, se você vai fazer uma prova discursiva, e nessa prova discursiva vai cair o aspecto teórico, por exemplo, relativo à CLT, às leis do trabalho, é específico, mantenha-se informado. Se o mote pode ser alguma informação do momento ou alguma coisa relativa à violência, ou algo relativo à maioridade penal, ou algo relativo ao fato de que nós estamos tendo verbas gastas inutilmente, criando elefantes brancos, que deveriam auxiliar a população, mas que não o fazem, você está se mantendo atualizado. Eu já disse, revistas, isto é, Galileu, super interessante, revistas informativas em nível de política também, e as informações que os jornais trazem nos seus editoriais, nas notícias, no enfoque editorial com relação à notícia. Bom, aí sempre alguém pergunta, mas o que eu leio? Leia o Estado de São Paulo, leia o Globo, leia a Folha de São Paulo. Então, manter-se informado é absolutamente importante. Aí você vai dizer, poxa, mas tem o texto motivador. O texto motivador é só um elemento do qual você vai se utilizar, mas se você não tiver informação, o texto motivador é pouco. Ok? Segundo, os temas versam sobre elementos da atualidade, é aquilo que nós já acabamos de comentar. Então, você vai ler jornal, vai ler revista, nós já citamos alguns exemplos, e aí, a partir disso, você vai fazer parte de um universo de informações, e esse universo de informações vai ser suficiente para que você tenha o que escrever na hora da prova. Ok? Próximo quadrinho, que é o número 2. Aí, olha o que acontece. Você deve estar pensando, mas eu vou fazer FCC. Mas eu vou fazer CESP. Mas eu vou fazer, sei lá, Unirio. Mas eu vou fazer VUNESP. E se tiver redação, o que eu faço? Você tem que saber como se faz uma redação, conhecer os modelos de redação e, a partir daí, também se inteirar de temas anteriores, de propostas anteriores. Então, você vai perceber que cada uma delas tem um jeito de se comunicar, cada uma delas tem um jeito de se colocar. Você pode ter o tema, como nós vimos na primeira aula, e logo após o tema, obrigatoriamente, você deve discutir tal item, tal item, tal item. Veja que quando a examinadora coloca, você deve discutir item 1, item 2, item 3, ela já está praticamente desenhando para você os argumentos que ela gostaria que fossem discutidos, que fizessem parte dessa redação. Próximo elemento. Tenha em mente, então agora eu saio de cena e entro o texto, tenha em mente que a estrutura pedida é sempre dissertação, sempre dissertação. Aí alguém diz, mas e se pedir discursiva? Socorro, discursiva é a mesma coisa que dissertação. Quando você faz um discurso dissertativo, você tenta montar uma opinião, ou você tenta provar que a sua opinião diante de determinado assunto está coerente, está correta. Tá? Mas e se eu tiver que trabalhar teoricamente com determinado assunto? Gente, é a mesma coisa, só que você vai trabalhar com aquilo que você conhece em nível teórico. Então, você vai expor o seu conhecimento. Você vai expor aquilo que você conseguiu introjetar. Portanto, aí você vai ter uma dissertação, um discurso expositivo.
ok? Exemplo. Nunca é demais, agora eu volto à cena. Vamos ver se eu fico boazinha, bonitinha aqui no cantinho de baixo. Não, vamos ficar no meio que é melhor. Nunca é demais repetir que a linguagem e pensamento formam um só processo, impossível de ser desmembrado, é a informação inicial. Nunca é demais repetir que a linguagem e pensamento formam um só processo, impossível de ser desmembrado. Ok? Ok. Pensamos com vocábulos, assim como criamos, alocamos e fundimos vocábulos para poder expressar pensamentos. Quando rejeitamos a expressão verbal, estamos fechando as comportas das ideias e as riquezas interiores. Veja que ele fez num parágrafo, o que é necessário que se faça a partir de muita prática, né? Num único parágrafo, ele condensou uma postura. Qual é a ideia inicial? Nunca é demais repetir que a linguagem e pensamento formam um só processo impossível de ser desmembrado. Ideia inicial, tese. Pensamos com vocábulos assim como criamos, alocamos e fundimos vocábulos para poder expressar pensamentos. Justificou que é impossível desmembrar o vocábulo do processo de criação e do nosso pensamento. Portanto, quando rejeitamos a expressão verbal, estamos fechando as comportas das ideias e as riquezas interiores. 3 elementos, condensou num único parágrafo, expressou a sua ideia, portanto mostrou o seu ponto de vista. Ok? Então, é muito importante que você saiba o que é uma dissertação, você saiba construir uma dissertação e você saiba que a dissertação vai expor o seu ponto de vista e as suas ideias. A repetição, a exaustão, leva a uma construção adequada, coerente e informativa. Ok? Continuando, próximo elemento. Número 3. Na hora da prova, presta atenção. Liga seu pisca-alerta. Olha, põe para funcionar o cérebro. Na hora da prova, leia com o máximo de atenção a proposta apresentada. Aí tem sempre aquele que fala, sim, a Ivani está falando óbvio. Se você não interpreta a proposta, você não faz um bom texto. Se você não interpreta a proposta, não interpreta o texto. Você faz uma redação que pode fugir ao tema proposto. Por melhor que seja a sua redação, a nota é 0, porque ela não foi pertinente ao tema proposto. Então, volta aqui, presta atenção no que eu vou falar. Conhecimento gramatical, organização de ideia, uso do vocabulário, tudo isso junto, tudo isso amalgamado vai dar uma dissertação bem feita, vai dar uma dissertação informativa, mas o ponto de partida, interpretação de texto. Se não interpretar, esses 3 furam, porque você foge ao tema proposto, porque você foge, às vezes, ao aspecto pedido que é dissertação. E daí, amiguinho, não tem como chorar, é 0, ok? Continuando nos nossos elementos. Próximo elemento importante. Ao desenvolver seu texto, você deve fazê-lo por meio de uma dissertação argumentativa e não de uma narração. A dissertação argumentativa é aquela que coloca: o meu ponto de vista é esse, e os motivos que os determinam são: número 1, tal coisa, número 2, tal coisa, número 3, tal coisa. Nós só vamos treinar dissertação aqui. Se você conta uma historinha, é narração, por melhor que ela esteja, é 0. Não adianta reclamar. Não adianta dizer eu pensei. Você pensou, perfeito, mas pensou errado. É dissertação sempre. Sempre dissertação argumentativa. A dissertação expositiva, ela é mais característica do conhecimento teórico. O conhecimento teórico a respeito de determinado assunto. Ok? Então,
expositiva é a teoria, o conhecimento teórico, e a argumentativa é o seu ponto de vista. O conhecimento teórico pode justificar, mas você precisa justificar também de acordo com a forma como você vê determinado problema ou determinada postura. Ok? Quinto. Vamos lá. Antes do quinto, a gente vai colocar um exemplo que fica melhor. O texto argumentativo sustenta-se com exemplos elucidativos, análise, evidências e juízos de valor. Juízo de valor é opinião. Nos argumentos, o que vai sustentar o argumento, o que vai sustentar a justificativa, o que vai sustentar a sua opinião, são exemplos que você pode usar para tornar o argumento mais palpável. Então, você diz, por exemplo, o homem moderno está muito preocupado em valorizar a sua aparência em detrimento do seu conhecimento e da sua emoção. Por exemplo, nunca se vendeu tanto no aspecto da indústria cosmética quanto hoje, pois mesmo os homens que antes eram avessos a esse tipo de compra, hoje o fazem e frequentam salões de beleza. Exemplo elucidativo. Análise. Analisar é justificar a sua ideia inicial. As pessoas dão muito valor à aparência. Isso, de dar valor à aparência, acontece em função da pressão mantida pela mídia e pelos meios de comunicação. Você analisou por que isso acontece. Evidência. A evidência pode ser o exemplo. A evidência pode ser a forma como você justifica a ideia inicial. Juízo de valor é a opinião, a favor ou contra. Sempre com visão crítica. Gente, criticar não é falar mal de. Criticar não é sempre discordar. Criticar é posicionar-se de uma forma em que você esteja a favor ou você esteja contra, mas informe os motivos que o levaram a estar a favor ou contra. Ok? Assim, a dissertação argumentativa discute um assunto. Tese, argumentos em que eu uso exemplos, em que eu uso opiniões, em que eu uso uma visão crítica, justificando como determinado fato acontece ou não acontece. Ok? Próximo elemento. Item 5. Olha, use sempre a língua portuguesa, mas é a língua portuguesa padrão. Quando se fala língua portuguesa padrão, se fala em gramática, em português culto. Portanto, o que acontece com as gírias? As gírias estão fora. A gíria, a expressão, a frase feita, elas são características da oralidade, da linguagem de bate-papo, e elas são características das narrações. A única licença mais pequenininha que você vai poder usar a gíria numa dissertação, se ela for um exemplo que justifique o argumento. Só. E somente uma vez. Eu, pelo menos, só aceito uma vez. Porque se você descamba no uso das gírias nos argumentos, a tendência é que eu diga, pô, mas espera aí, isso daqui está virando uma dissertação, isso daqui é um argumento ou está puxando ou pendendo para a narração? Então, evite gíria na sua dissertação. Nem a licença mínima que existe, você vai usar. Tá? Para não descambar num argumento infrutífero, num texto infrutífero, num texto que não diga absolutamente nada. Ok? Próximo elemento, que é o exemplo. Presta atenção que nós temos aqui. Olha o que você não pode usar. A sociedade, meu, é um barato. A gíria, a expressão, ela é característica de determinados grupos. Ela pode cair no uso corrente, ela pode cair no uso popular, mas ela é determinada, ela é característica de determinados grupos. Então, a gíria, meu, você não está usando bate-papo quando você está fazendo um texto.
é um barato. O que é esse um barato? Você não atinge, em termos informativos, você não atinge todas as pessoas. Aí o que acontece? Fica sem sentido pro texto se cai nas mãos de determinada pessoa que não conhece a gíria. Ok? Evite também. Olha a construção. Teríamos muita gente excluída por ser diferente do padrão. Não use a palavra gente. A palavra gente deve ser substituída na gramática tradicional por nós. Ok? Então, nós estamos, nós fazemos, nós excluímos. Mas não use a palavra gente. Gente é coloquialismo. Ok? Não pode ser usado num texto dissertativo. Número 6. Na dissertação, lembra, você concorda ou você discorda? Concordar ou discordar não vai pesar na nota que o examinador vai colocar. O que vai pesar na nota que o examinador vai colocar é a organicidade, é a clareza, é a construção frasal, independentemente do fato de você concordar ou de você discordar. Depois, você vai se posicionar nessa situação, concordando ou discordando, de forma a, para essa situação, dar a ela uma solução, desde que seja viável, ou retornar à posição inicial. É isso que você vai fazer. Depois, no curso de redação, o que é que vai acontecer? Faça antes um rascunho. E na hora de passar a limpo seu texto, proceda a uma boa revisão. Isso. Eu vou até deixar inteirinho na tela. Isso é absolutamente importante. Por quê? É importante que você faça um rascunho. Fazer a redação direto vai fazer com que você perca informações, vai fazer com que você queira escrever e deixe de completar frases que numa redação, na hora do rascunho, você perceberia essa falta de complementação. Espera só um pouquinho para eu continuar falando. Então, o rascunho é um alicerce para você continuar escrevendo. Pense quando você vai construir uma casa. Primeiro tem o alicerce, depois você tem a construção final da casa. E fazer uma redação é construir um alicerce e ter o produto final. Aí você vai dizer, mas vai ter espaço para fazer rascunho? Tem como fazer rascunho? Se não tiver o espaço propriamente dito, normalmente costuma vir, você faz nos espaços em branco, pelo menos um esquema que a gente vai mostrar logo mais à frente. E aí, depois que tiver pronto o rascunho, você faz uma autocorreção. Nessa autocorreção, você vai ler a redação de começo ao fim. Toda vez que fazendo a leitura do seu rascunho, você perguntar como? Onde? Ah, mas por quê? O que isso quer dizer? Se você fez essa pergunta, provavelmente ou certeza de que o examinador e o leitor vão fazer. É nesse momento, nesses períodos, nessas frases, que vai estar faltando informação. E aí o que vai acontecer? Você as completa. Na hora de você passar limpo, você vai estar fazendo um trabalho, ou você está fazendo um trabalho completo. Porque você já fez a autocorreção, você já completou onde você achou que devia completar e você já produziu o texto com começo, meio e fim. Pelo menos é o que você espera e pelo menos é o que nós corretores agradecemos se acontecer. Ok? Próximo elemento, que é o elemento 8. Todo o seu texto, ele tem que ter coerência. A frase tem que ser coerente. O que é uma frase coerente? É uma frase que tem começo, meio, fim e ligações adequadas. Hoje o dia está nublado e acho que dessa forma a chuva vai vir no final da tarde. Ou, hoje o dia está nublado
e a chuva vai vir no final da tarde. Ele tem coerência, ele é entendível, ele tem coesão e tem uma boa articulação do período. A boa articulação do período, sujeito, verbo, complemento. Vocabulário conhecido. Início, miolo, fim. É o tripé de uma informação. Começo, meio e fim, sujeito, verbo, complemento. Ah, mas só sei escrever assim, sujeito, verbo, complemento, e na medida em que esse período precisar de complementações, aí você vai usar as conjunções, aí você vai organizar os verbos, aí você vai atingir a informação desejada, ok? Número 9. Então, olha aqui. Não se esqueça de incluir em seu projeto de texto, se possível, uma proposta de solução, faltou o ezinho aqui, para o problema tratado no texto. Olha, você só coloca uma solução na conclusão se for uma solução viável. Se for uma solução que todas as pessoas vão perceber que é uma solução impossível, você perde o texto. Por isso que nós costumamos dizer o seguinte: faça uma dissertação aristotélica. Aí você vai dizer, socorro, como é que eu faço isso? A dissertação aristotélica é aquela que pega a tese e repete a tese na conclusão, lógico que não copiando, você dá uma maquiada, uma reorganizada na frase. Por quê? Porque era a forma que Aristóteles usava para ensinar. Ele tinha um ponto de partida, uma frase inicial, ele justificava essa frase inicial para os seus alunos, portanto, o produto final era o ponto de partida. Por exemplo, a sociedade moderna está absolutamente focada no ter. Aí você explica quais os argumentos dos quais você se utilizou para dizer que a sociedade moderna está focada no ter. Aí, na conclusão, pelo amor de Deus, não escreva concluindo. Nós já sabemos que o último parágrafo é o parágrafo conclusivo. Aí você vai perguntar, e aí, o que eu faço? Você usa expressões pré-determinadas. Você pode usar assim, desse modo, dessa forma, dessa maneira. Desse modo, dessa forma, dessa maneira, notamos que o homem valoriza mais o ter que o ser, porque foi induzido e está sendo induzido até hoje pela valorização do que pode mostrar concretamente. Ponto. Você retomou a ideia inicial. É mais fácil fazer isso se você não consegue uma solução que seja uma solução viável. Outra coisa que a gente vai falar aqui que você pode colocar. Se você vai criar uma conclusão, o que você vai fazer? Presta atenção. E você quer dar uma solução. Não fica muito adequado você colocar: o ideal é todas as pessoas perceberem que o ser é mais importante que o ter. A generalizar todo mundo, todas as pessoas, toda a coisa, todos os momentos, fica meio perigoso. Então, o que é que você faz? Você faz um truquezinho de linguagem. Qual é o truquezinho de linguagem? Usa o verbo no futuro do pretérito. Olha como eu vou precisar da gramática, porque tem alguém que vai falar, mas como? Como é que você vai usar o verbo no futuro do pretérito para dar uma solução? O que é o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é aquilo que eu gostaria que acontecesse se outra coisa também ocorresse. Eu digo assim, se eu tivesse dinheiro, compraria um carro importado. O compraria compro do pretérito, que depende de outra situação. Então, na verdade, a forma mais simples é: eu não compro um carro importado porque eu não tenho dinheiro. Mas aí eu vou dar uma burilada, aí eu vou dar uma ajeitada, aí eu vou dar uma maquiada. Se eu tivesse dinheiro, compraria um carro. Então, o que é que você coloca? O ideal seria, vírgula, dessa maneira, vírgula, que o homem moderno descobrisse a importância do ser em detrimento do ser,
tão divulgado pela sociedade capitalista. Quando você diz que o ideal seria, você está sinalizando, olha, eu quero que aconteça, mas eu não sei se vai. Ok? Aí você pode colocar. Depois, outro elemento importante, né, que é para corroborar a informação que nós acabamos de dar. Olha um exemplo. O Brasil, e agora você vai olhar só exemplo e eu saio de cena, o Brasil está consciente de que uma mudança é necessária. A elite já não é tão dominante e o povo, cansado de injustiças, vai provar que é ele quem manda. O Brasil, de 15 de março de 1990, esse é um texto dessa época, o Brasil enterrou definitivamente a mancha ditatorial de seu passado e partiu, desde então, rumo ao esperado progresso. É uma solução viável. Se é uma solução viável, você pode colocar. Podendo colocar, você fecha o texto com uma solução. Não conseguindo fechar o texto com uma solução viável, você usa a retomada da tese. Retomou a tese e fechou o texto, reforçando essa tese inicial, você fez uma dissertação aristotélica, você conseguiu fazer um bom texto. Ok? Próximo elemento que vai aparecer. Nem tudo que é legível necessariamente é fácil de ler. Toma cuidado com isso. Por que que você vai tomar cuidado com isso? Você tem, volto a repetir, é tão repetitivo algum elemento que no dia da feitura do texto ou no treino para a feitura do texto, o teu cérebro vai sinalizar porque você vai introjetar de tal forma que, segundo os neurolinguistas, você aprende do lado esquerdo, se não me engano, e do lado direito do seu cérebro a informação vai para você nunca mais esquecer. Então, olha, escreva no mínimo 20 linhas. Se você escrever menos do mínimo, o que vai acontecer? Você vai ter nota proporcional. Então, daquela nota proporcional vão ser feitos os descontos. Imagine que a nota proporcional é a metade do valor da redação. Ok? E use uma letra legível. Por favor, não esqueça. Por favor, faça isso. E aí eu garanto que pelo menos uma boa redação você vai conseguir fazer, e com o tempo, e com o treino, e com a insistência, e com a busca de informações, e dentro dos parâmetros que foram colocados, mas não engessados, isso é absolutamente importante. Você vai ter condições de fazer uma boa redação, ok? Nesse momento, o que é que vai acontecer? Nesse momento, você vai conseguir escrever um bom texto, e escrevendo um bom texto, você vai ter uma avaliação condizente com a informação que você conseguiu passar. Então, esses 10 passos, eles não são para engessar. Esses 10 passos, você imagina o seguinte, é o leito carroçável, aqui eu tenho a guia, aqui eu tenho a guia. Mas para eu continuar caminhando, eu vou caminhar aqui no meio do leito carroçável. E aí eu vou chegar a um bom produto final, que é uma boa redação. Ok? Nesse momento, você conseguiu ter, nós conseguimos fazer para vocês um apanhado geral daquilo que é o elemento importante para que você consiga escrever. A partir daí, você toma as rédeas e a partir daí você é o senhor da sua redação. Nós demos um caminho. Agora, o que eu espero é a feitura do seu trabalho para fazer a avaliação desse norte que nós procuramos dar para você. E a partir desse norte que nós procuramos dar, você tem condições de caminhar sozinho. Ok? Vamos fazer mais uma paradinha, vamos fazer mais um intervalozinho para você respirar, para você avaliar, para você introjetar as informações, e nós voltamos proximamente para conversar mais um pouquinho sobre redação, ok? Até daqui a pouco. Toma aquele cafezinho para você
acordar se você estiver com sono, ok? Até daqui a pouco.